Você acredita em relatos que atravessam gerações? Acredita que há coisas que desafiam nossa lógica, que escapam das explicações da ciência e que simplesmente não deveriam existir? Essa história que você está prestes a ouvir não é uma ficção inventada. Ela é baseada em fatos reais, contada por uma mulher chamada Sara, que viveu no interior do estado de São Paulo, na pacata cidade de Juquiá, encravada no coração do misterioso Vale do Ribeira. Uma região conhecida por sua natureza densa, pelas brumas que surgem sem aviso e por guardar, há décadas, relatos sombrios, histórias de aparições, criaturas e presenças que caminham entre o nosso mundo e o outro. Sara nunca buscou atenção. Nunca contou sua história para ganhar fama ou assustar ninguém. Ela guardou esse segredo por anos, um segredo que começou quando ainda era uma criança de apenas 7 anos e que, contra todas as probabilidades, retornou 8 anos depois, de forma ainda mais perturbadora. Um homem sem rosto. Uma figura alta, envolta em uma capa preta com um chapéu que encobria sua cabeça e uma face que não exibia olhos, boca ou nariz. Apenas um vazio profundo, escuro, absoluto. O tipo de presença que não fala, mas te paralisa. Que não corre, mas sempre alcança. Que não existe, mas está lá. Nesta narrativa, você conhecerá os detalhes de 2 encontros reais. 2 momentos marcantes que desafiaram a compreensão de uma jovem mulher e que até hoje permanecem sem explicação. Mas antes de seguir, um aviso. Muitos que ouvem esse relato relatam calafrios, sonhos estranhos ou uma sensação de estarem sendo observados. Não porque a história tenha algum tipo de maldição, mas porque talvez aquilo que visitou Sara naquela noite ainda esteja por aí. Prepare-se, apague as luzes, ajuste o fone de ouvido e abra sua mente para uma história que você jamais esquecerá. O ano era 1943. A pequena cidade de Juquiá, no interior do estado de São Paulo, ainda vivia isolada do restante do país. A estrada de terra que levava ao bairro onde Sara morava era cercada por mata densa e o único som era o cantar dos pássaros e o riso das crianças correndo descalças. Naquela tarde, Sara, com apenas 7 anos, brincava de pular corda com suas amigas. Era uma tarde comum, até que tudo parou. Sem aviso, um silêncio sepulcral caiu sobre o lugar. O vento cessou. O som da natureza se calou. As outras crianças começaram a correr, gritando, mas Sara ficou parada. Algo dentro dela dizia que algo terrível se aproximava. Sara virou a cabeça lentamente e o viu. Um homem muito alto, vestindo uma capa preta longa e um chapéu de aba larga, caminhava lentamente pela rua. Sua presença parecia distorcer o ar ao redor, como uma sombra que respirava. Mas o que fez o sangue de Sara gelar foi o rosto, ou melhor, a ausência dele. Onde deveria haver uma face, havia apenas escuridão. Um buraco sem fim, uma mancha negra que engolia a luz. Ele parou diante dela, imóvel, como se observasse cada pensamento dela sem precisar de olhos. Sara sentiu as pernas tremerem, mas não conseguia fugir. O tempo parecia estagnado. Então, sem dizer uma palavra, ele se virou e desapareceu na esquina, como se nunca tivesse existido. Ela correu para casa em prantos. Contou à mãe, mas ninguém acreditou. Chamaram de fantasia de criança. Mas Sara sabia. Ela viu o impossível. Anos se passaram. Sara cresceu, casou-se com João Ribeiro, um padeiro honesto e trabalhador da cidade. Tinha apenas 15 anos, mas era madura e dedicada. Ajudava o marido todas as noites na padaria, amassando pães sob o vapor quente do forno a lenha. A rotina era tranquila. Às madrugadas, voltavam para casa de bicicleta, pedalando por estradas desertas envoltas por névoas rasteiras. Sara acreditava que havia deixado o passado para trás. Estava enganada. Era uma madrugada fria de 1951. O chão molhado refletia a luz fraca da lua. João pedalava,
Sara estava na garupa, de olhos atentos à paisagem. De repente, ela sentiu algo, um arrepio, um silêncio familiar. Virou-se e ali estava ele. O mesmo homem, a mesma capa preta, o mesmo chapéu, o mesmo vazio no lugar do rosto. Vinha caminhando lentamente pela estrada de terra, mesmo a quilômetros de distância de qualquer cidade. Sara gritou: "João!" Acelera. É ele, o homem sem rosto. João olhou e, mesmo cético, acelerou. A bicicleta ganhava velocidade, os pneus quase saltando da estrada. Mas o homem se aproximava. Mesmo sem correr, ele estava ali, lado a lado com a bicicleta, sem esforço, sem som, sem expressão. Era como se o mundo obedecesse a ele, como se o tempo e o espaço se curvassem à sua presença. Sara tentou ver o rosto mais de perto. Não havia nada. Apenas um abismo escuro, profundo, como se estivesse olhando para a ausência de tudo. Desesperado, João virou a bicicleta numa trilha lateral. A mata se fechava, galhos batiam contra os rostos, a estrada sumia, mas por um instante o homem sumiu. Eles pararam a bicicleta, ofegantes, em choque, olharam ao redor. Nenhum som, nenhuma pegada, nada. Era como se ele nunca tivesse estado ali. Mas o medo permanecia dentro deles. Nos dias que se seguiram, Sara ficou em silêncio. Evitava sair à noite, evitava andar de bicicleta, evitava olhar para trás. Ela sabia que aquilo não era um sonho, nem uma invenção. Era real. Contou a história novamente, agora como adulta. Mas as pessoas riam, desconfiavam, diziam que era imaginação ou influência de alguma superstição antiga. Mas Sara carregava uma certeza que ninguém tirava dela. Aquele ser ainda estava à espreita. Anos depois, já mais velha, Sara ainda se lembra com nitidez daquela madrugada. O homem sem rosto, sua capa tremulando sem vento. O som dos pneus da bicicleta, sendo ultrapassados pelo silêncio da entidade. Ela nunca mais o viu, mas sempre sentiu. Em ruas vazias, em sonhos recorrentes, em reflexos de janelas escuras. Aquele olhar sem olhos, aquele vazio que a escolheu quando ela ainda era apenas uma criança. Ela sabe, ele ainda está lá, esperando, observando, sem rosto, sem tempo e sem fim. Até hoje, Sara nunca descobriu o que aquela figura queria. O homem sem rosto desapareceu tão silenciosamente quanto apareceu. Mas em noites frias, quando o vento sopra pelas ruas desertas de Juquiá, ela ainda sente calafrios. Diz que, às vezes, ao olhar para trás, mesmo sem ninguém por perto, sente como se estivesse sendo observada. Talvez ele ainda esteja por aí, esperando, procurando por alguém que ouse encará-lo e ver o que não deveria ser visto. Porque algumas presenças não vêm para fazer mal, vêm para lembrar que existem coisas que não podem ser explicadas. Coisas que preferem o silêncio. E você? Tem certeza de que está sozinho agora? Se essa história te arrepiou, curta o vídeo, compartilhe com alguém corajoso. E se ainda não é inscrito no canal, junte-se a nós para mais mistérios como este. Afinal, alguns segredos só são revelados a quem ousa buscar. Até a próxima.